Seu iMac parou de ligar? Nesse vídeo eu vou mostrar como você pode resolver esse problema, seja no iMac Retina como esse ou nos iMacs mais antigos, sem sair da sua casa. Muitas das vezes o problema é bem simples de resolver, você pode resolver na sua casa. E também vou mostrar como é feito o diagnóstico aqui na Fixtech. E aí, meus amigos, tudo bem? Hoje eu tô aqui com um iMac Retina, esse aqui é final de 2012, mas essa dica vai servir para qualquer iMac, tanto dos mais antigos quanto para os mais novos. Só o diagnóstico que vai ser específico aqui do Retina, mas as dicas vão servir para todos. Primeiramente, se o seu Mac parou de funcionar do nada, é importante que você tenha certeza que ele não está ligando. E como é que você faz isso? A maioria das pessoas vão puxar o cabo de força, esperar alguns segundos, colocar, ou simplesmente puxar e colocar e apertar o botão Power. Isso nem sempre funciona, porque na placa existem alguns capacitores, na fonte também, que mantêm um pouquinho de energia por um pequeno período de tempo. O melhor método que você pode fazer para dar esse restart é pressionando o botão Power por 10 segundos. Fazendo isso, você vai ter certeza que a sua placa foi completamente desligada. E depois você pressiona o botão Power novamente para ligar o seu iMac. Se ele estava travado ou com algum bug, algum problema, ele vai voltar a ligar. Mas se ele não ligou mesmo assim, aí sim pode significar que ele estava realmente desligado e você está com um problema que ele não está ligando. E qual é o próximo passo que você pode fazer? Um defeito muito comum que acontece é o cabo de força. Estou usando esse cabo de força aqui, porque a gente é assistência técnica já sabe, né? Tudo pobre. Então a gente não usa o cabo original da Apple, mas esse cabo de força de desktop é o mesmo. A única diferença da Apple é que ele é branco e vem com uma proteçãozinha aqui, um detalhe para encaixar no seu Mac. Então vamos lá. O cabo. Ah, mas poxa, o cabo parece perfeito. Fisicamente, até a tomada, normalmente esse cabo sempre parece perfeito. O que vai mudar no funcionamento dele, que vai apresentar algum problema, é o interior do cabo. Esses contatos aqui dentro. Principalmente se você morar próximo ao mar ou em lugares com umidade. Se for esse o caso, observe se não tem nenhum dano nesses pinos, se eles não estão esverdeados, ou se for possível, troque o cabo. Agora eu te dei até uma dica, você pode pegar de um desktop qualquer, ou comprar um cabo desse, que é um cabinho de R$10, e fazer um teste. O cabo da Apple, se eu não me engano, a última vez que eu vi, estava em torno de 150, 120 reais. Então é uma diferença bem significativa para quem é assistência técnica, visto que o cabo não faz diferença alguma, a gente sempre prefere usar o cabo padrão. Bom, checou o cabo, faz a mesma checagem na traseira aqui do equipamento. Veja se não tem nada esverdeado, nada estranho. Às vezes esse cabo derrete um pouquinho e deixa um plástico ali no conector e você pode ter certeza que tem algum problema nesse sentido. Às vezes você vai resolver com uma lixadinha ou trocando o cabo e o seu problema está resolvido. Mas se mesmo assim o seu Mac não está funcionando, o que significa? Realmente ele está com um problema ou na sua placa lógica, que é a grande maioria dos casos, ou na fonte, que é quando nós damos sorte e é um defeito mais simples. Eu vou mostrar aqui nesse iMac como é feito o diagnóstico desse defeito. Bom, já estamos aqui com o nosso iMac desmontado, sem a tela. E antes da gente continuar esse vídeo, eu tenho uma mensagem muito importante. E não é aquela propaganda para você se inscrever e tal, mas se quiser pode se inscrever, seria muito bom. Mas é simplesmente para você não achar que isso aqui é uma dica para você fazer em casa. Daqui para frente já é uma orientação do que possa ser no seu Mac, se você não for técnico. O que vai ser feito nele para ter um diagnóstico, o que pode ser. Mas é apenas uma orientação. Se você for técnico, sim, é o início para você dar sequência aí, um reparo.
Mas se você não for técnico, isso aqui é somente uma exposição dos problemas que podem acontecer. Não é para você desmontar o seu equipamento na sua casa, principalmente que você tem uma tendência muito grande de quebrar a tela. E só aí já gerar um prejuízo aí de uns 4, 5 mil reais só para começar a alegria e ainda continuar com o problema de não ligar. Então aqui é só uma orientação. Se você for técnico, eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu mostro tirando a tela, por sua conta e risco, porque é realmente delicado. Para vocês terem uma noção de quanto delicado isso é, várias assistências mandam pra gente desmontar. Então fica aí essa dica. O iMac é bem perigoso, esses retinas aqui, tá bom? Então vamos continuar aqui o vídeo. E como eu tinha falado, a gente tem a possibilidade de ser um defeito na placa lógica e ser um defeito na fonte de alimentação. Essa fonte é como se fosse o carregador de um iMac, de um notebook. Você tem uma fonte aqui interna e externamente é somente o cabo. Se essa fonte aqui estiver com defeito, o seu Mac não vai ligar. E agora, como é que a gente faz esse diagnóstico? Vou mudar aqui para focar um pouco melhor na placa, para vocês entenderem como é que é simples fazer o diagnóstico inicial de um iMac. Essa aqui é a nossa fonte de alimentação e essa daqui é a nossa placa lógica. Os dois, né, possíveis causadores de um problema quando o Mac não ligar. Primeiramente, a gente sempre observa se não tem nenhum dano físico, alguma oxidação, algum ponto queimado, às vezes queima alguma coisa e fica um ponto visível. E nesses casos aqui, como não tem nada indicando dano físico, nós começamos a uma lógica para diagnosticar. E como é que a gente faz isso? A gente se atenta a essas luzes. Quando ela não tem nenhuma luz acesa, não tem nada aceso aqui, significa que a placa não está recebendo alimentação da fonte. Que aí já é aquele teste que a gente fez. A gente viu a parte do cabo chegando aqui e não identificamos nada externo. Então pode ser que seja a fonte. Antes da gente trabalhar, nesse caso que não tem nenhuma luz acesa, antes da gente trabalhar na placa, temos que verificar a fonte de alimentação. Esse aqui é só um teste, esse computador está funcionando normalmente, só está sem o cabo conectado. Agora eu vou conectar aqui o cabo e uma luz tem que acender aqui. Com essa luz acesa, o que significa? A placa está sendo alimentada com uma tensão de standby de 12 volts que vem da fonte de alimentação. Então significa que está chegando energia aqui na placa lógica. Agora, está chegando energia na placa lógica, significa que a fonte está boa? Não. A fonte ela pode não estar armando, por exemplo, que ela que recebe o comando de ligar, ou a placa pode ter algum problema. Então aqui a gente consegue quase eliminar a fonte, mas ainda pode ser um defeito na fonte, mas pode ser muito provavelmente defeito na placa. Outro problema muito comum de não armar, ou seja, não acender as outras luzes aqui, é a fonte não estar sendo armada pelo botão Power. Você está apertando o botão Power e ela não está recebendo o comando para iniciar o sistema, iniciar a placa, ligar ela. Nesses casos, principalmente acontece muito quando o iMac está em local com maresia, local suscetível à oxidação principalmente. E como nós fazemos esse diagnóstico? O botão, nesse caso aqui, são esses dois fios que são ligados aqui à fonte. O que um botão faz? Quando você pressiona, ele cria um curto entre esses dois pinos. Vou dar um zoom aqui antes. E se eu fechar esses dois pinos, ele vai ativar aqui a fonte para ligar a placa. Vamos fazer o teste aqui. Gerou ali o cooler. Acendeu as luzes. E o Mac está funcionando normalmente. O cooler, não sei se dá para perceber, o cooler está ligado aqui. E as três estão acesas. Então, nesse caso, desligar aqui para a gente trabalhar com tranquilidade. Então, nesse caso, com uma luz acesa e mesmo assim não ligando, a gente pode ter simplesmente um problema no botão Power.
A fonte pode estar com problema ou a placa. Agora, está com essa luz acesa, você apertou e ele apitou, começou a dar um apito longo, para, apito de novo, para, ou 3 apitos, o problema pode estar aqui nas memórias. Aqui é um diagnóstico bem simples, você vai tirar uma das memórias, deixar apenas uma e ver se funciona. Mas se eu aperto o botão Power e essas 3 luzes acendem e não dá vídeo, o que isso pode significar? Um defeito realmente na placa lógica. Aí vai ser um caso aqui de recuperar apenas a placa lógica, que ele pode não estar gerando a imagem aqui para saída de vídeo e não está fazendo com que o computador funcione, ou está com algum problema aqui na alimentação do processador, também é muito comum, mas resumidamente vai ser um defeito aqui na placa-mãe do equipamento, na placa lógica do equipamento. Então é assim que a gente faz um diagnóstico no iMac, e com isso a gente consegue ter um caminho para realizar o reparo, conseguir determinar se é realmente um defeito na placa, se é um defeito na fonte, ou até mesmo no botão Power, que pode estar com algum problema, ou o conector aqui pode, por exemplo, estar oxidado e não estar recebendo o comando do botão Power, fazendo com que a placa não ligue. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixa de se inscrever nesse canal. Eu vou trazer mais vídeos de iMac, os próximos já de reparo mesmo, mas esse vídeo aqui foi para dar a base de diagnóstico. E não deixe de comentar se você tiver alguma dúvida ou sugestão. Vou ficando por aqui. Até a próxima, gente!